Olá pessoal, bom dia. O tema do nosso grupo é plantas que atuam no sistema genito-urinário. O nosso grupo é composto por Cassiane Rios, Ezequias, Manuel Rios, Mateus, Paloma Moura, Tamílis Mota e Silvana. O sistema genito-urinário é constituído pelos órgãos uropoéticos, isto é, incumbidos de elaborar a produção da urina e armazená-los temporariamente até a oportunidade de ser eliminada para o exterior. Este aparelho pode ser dividido em órgãos secretores, que produzem a urina, e órgãos excretores, que são encarregados de processar a drenagem da urina para fora do corpo. Os órgãos urinários são compostos por dois rins, que produzem a urina, dois uréteres, ou ductos, que transportam a urina para a bexiga, uma bexiga onde fica retida por algum tempo a urina, e uma uretra, através de qual é expelida do corpo a urina. Os rins são órgãos que se situam na parte posterior da cavidade abdominal. Localizados em cada lado da coluna vertebral, são de cor vermelho escuro e têm como formato semelhante de um grão de feijão. É do tamanho aproximadamente de uma mão fechada. Os rins se ligam ao sistema circulatório através da artéria renal e da veia renal, e com as vias urinárias pelos uréteres. As artérias renais são ramificações muito finas que formam pequenos emaranhados chamados glomérulos. Cada glomérulo é envolvido por uma estrutura arredondada chamada de cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. Órgão muscular elástico, uma espécie de bolsa que está situada na parte inferior do abdômen, com a função de acumular a urina que chega dos ureteres. Portanto, a bexiga recebe e armazena temporariamente a urina e quando o volume chega a mais ou menos 300 ml. Os sucessores nervosos da parede da bexiga enviam mensagem ao sistema nervoso, fazendo com que tenhamos vontade de urinar. Na parte inferior da bexiga encontra-se um esfíncter, músculo circular que fecha a uretra e controla a nicção. Quando a bexiga está cheia, o esfíncter se contrai, empurrando a urina em direção à uretra, de onde então é lançada para fora do corpo. A capacidade máxima de urina na bexiga é de aproximadamente 1 litro. São dois tubos de aproximadamente 20 centímetros de comprimento cada, que conduz a urina dos rins para a bexiga. Tubo muscular que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. A uretra feminina mede cerca de 5 centímetros de comprimento e transporta somente a urina. A uretra masculina mede cerca de 20 centímetros e transporta a urina para fora do corpo e também o esperma. Muitas doenças estão associadas ao sistema urinário, seja nos rins ou nas vias urinárias. Uréteres, bexiga e uretra. Doenças renais. Nefrite. A nefrite é uma infecção dos néfros, resultado de diversos fatores. Por exemplo, a superdosagem de medicamentos e a presença no organismo de algumas substâncias tóxicas, como o mercúrio, o que pode lesar ou destruir os néfros, causando dores, redução da produção da urina, aparência turva da urina e o aumento da pressão. O tratamento convencional vai depender do tipo de nefrite. E por isso, no diagnóstico de uma nefrite aguda, o tratamento pode ser feito com repouso absoluto, controle da pressão arterial e redução do consumo de sal. Se a nefrite aguda for provocada por infecção, o nefrologista pode prescrever um antibiótico ao paciente. Agora vamos falar sobre a chapéu de couro, que é a planta medicinal utilizada em caso de nefrite. O nome popular é chapéu de couro, o nome científico é Echinodoros macrophyllus. A composição química são sais minerais, tanino, iodo, flavonoides, saponinas, alcaloides, derivados cumarínicos, triterpenos, heterosídeos cardotônicos, resina e alcaloides. As formas farmacêuticas disponíveis são infusão, extrato fluido, pó e tintura. O mecanismo de ação tem ação energética, diurética, depurativo, antirreumática, laxativa, hepática, colagoga, anti-inflamatória e adstringente. Dosagem e modo de usar. Infusão. São 2 gramas da erva seca, que equivale a 1 colher de sopa para cada xícara de água, de raízes até 3 vezes ao dia, com intervalos menores que 12 horas.
extrato fluido são 2 a 10 ml ao dia. Em pó são 300 a 600 mg 3 vezes ao dia. Em tintura são até 50 ml divididos em 2 ou 3 doses diárias. Bom, e aí são alguns fitoterápicos à base de chapéu de couro disponíveis no mercado. Tem a base de elixir em forma de cápsulas e também em forma de tintura. Infecções bacterianas, em especial a bactéria Escherichia coli, que pode penetrar no sistema urinário por meio da uretra, causando infecção bacteriana. As infecções urinárias são combatidas com facilidade a partir do uso de antibióticos de eficácia comprovada. A duração do tratamento depende do diagnóstico e da gravidade da infecção. Se não tratada, a infecção urinária pode causar outras complicações, como infecção nos rins, chamada de pielonefrite, ou até mesmo evoluir para casos de septicemia. A infecção generalizada. Uma infecção grave que atinge os rins pode levar a uma perda aguda da função renal, ou causar cicatrizes nesses órgãos, levando futuramente à perda total da função. Folha do abacateiro. O nome popular, abacateiro. Nome científico, Persea americana, mil. Sinônima, lauropecial. Persea gratíssima ou gaente. A sua composição química. O óleo da polpa do fruto, independentemente da variedade, caracteriza-se pela riqueza lipídica em ácidos graxos, especialmente em ácido oleico, linoleico e piscitoterol. Forma farmacêutica disponível: pó, infusão, tintura. O mecanismo de ação: as folhas do abacateiro contêm flavonoides e fenóis, substâncias que contêm poder antioxidante, anti-inflamatórios e propriedades antibacterianas. Dose diária: folha em forma de pó, de 2 a 10 gramas ao dia. Folha fresca em infusão, 20 gramas de folha para 1 litro de água. Toma-se 1 xícara de chá 3 vezes ao dia. A tintura das folhas deve-se consumir de 10 a 50 ml ao dia. Os fitoterápicos disponíveis em pó, em óleo, em cápsula também. Doenças nas vias urinárias, popularmente conhecida como pedras no rins. Os cálculos renais podem se alojar nos rins, nos uréteres ou na bexiga. São formados na medida em que ocorre alta concentração de cálcios ou de outro tipo de sal contidos nos líquidos do organismo, no caso a urina. O tratamento inclui analgésico e ingestão de muita água para ajudar a expelir a pedra. Procedimentos médicos podem ser necessários para remover ou quebrar as pedras maiores. Uma das plantas mais utilizadas no tratamento do cálculo renal é a planta quebra-pedra. O seu nome científico é Phyllanthus niruri. E as partes utilizadas da planta para a produção de fitoterápicos que combatam o cálculo renal é o óleo da semente e as folhas jovens da planta, certo? Que vão conter o ácido linoleico, ácido linolênico e o ácido ricinoleico, além de compostos fenólicos. As formas farmacêuticas disponíveis, certo? Vai ser a infusão, o extrato fluido, tintura e o pó. E o mecanismo de ação consiste em a planta possuir princípios ativos que inibem a aglomeração e decomposição do oxalato de cálcio nos rins, né? Esse oxalato de cálcio ele se decompõe no rim e acaba formando as chamadas pedras renais. Então, o mecanismo de ação é principalmente de inibir, de evitar, né? De prevenir a formação de cálculo renal. A dose diária recomendada vai depender da forma farmacêutica utilizada. Para infusão, é de 20 a 30 gramas por litro de água, de 1 a 2 xícaras por dia. O extrato fluido é de 1 a 4 ml uma vez por dia, tintura é de 5 a 20 ml também uma vez por dia, e o pó é de 0,5 a 2 gramas ingerir também uma vez ao dia. As formas farmacêuticas, né, os fitoterápicos encontrados disponíveis no mercado, ela geralmente é em cápsula e na forma líquida, geralmente em gotas, certo?
Outra doença muito comum no sistema renal é a cistite, né? Cistite, que é uma inflamação na bexiga, né, urinária, causada geralmente por alguma infecção, certo? E causa uma ardor na hora de urinar ali no paciente, certo? Sendo um dos principais problemas associados a problemas renais. Uva Ursi, com nome científico Actostaphylo urvaulcieri. Sua composição química, o chá de uva urso, contém substâncias químicas importantes. Entre elas podemos destacar os fenóis, os flavonoides, a metilarbutina, o ericinol, a ericlorina, a lantoína, isocrecetina, ácido gálico, ácido málico, ácido quínico, o ácido elárgico, a hiperina, a miricetina e a miricitrina. As formas farmacêuticas disponíveis são infusão e pó. O mecanismo de ação. O chá para cistite com uva urcina também é um bom remédio caseiro, porque esta planta medicinal possui propriedades que diminuem a proliferação do micro-organismo na região genital, ajudando a combater a infecção. Sua dose diária pode ser por infusão de 10 a 30 gramas por litro, sendo que pode ingerir 1 litro por dia, ou pó de 2 a 4 gramas por dia, em doses de 0,5 gramas. Entre os medicamentos fitoterápicos disponíveis no mercado, nós temos a uva urcina, a uva ursi e a tintura de uva ursi. Uretrite. Uretrite é uma infecção na uretra desenvolvida por bactérias que ocorre normalmente junto com a cistite. Em seu tratamento, a primeira opção é azitromicina de 1 grama por via oral, dose única, ou doxiciclina de 100 mg por via oral a cada 12 horas durante 7 dias. A segunda opção é orfloxacina de 400 mg por 7 dias. Bucho. Com nome científico Barosma betulina. Sua composição química contém mucilagem, alfa-pineno, alfa-tepineno, Barosma cânfora, ácido ascórbico, canfeno, esperidina, pulegona, resina, rutina e selênio. As suas formas farmacêuticas disponíveis são infusão. O mecanismo de ação dá-se pelo uso das folhas de bucho, onde é usada para tratamento de inflamações da mucosa, colo e vagina, úlceras, problemas respiratórios e gástricos, inflamações do trato urinário, cistite, irritações da bexiga, dor a urinar e problema da próstata com hiperplasia. A sua dose diária pode ser por infusão de 10 a 20 gramas por litro de água fervente. Logo após, deixa-se esfriar por 15 minutos e toma 200 ml de 3 a 6 vezes ao dia. O material utilizado para a realização do trabalho envolveu a fitoterapia contemporânea, tradição e ciência na prática clínica. Também a planta medicinais utilizada em transtorno do sistema geniturinário por mulheres ribeirinhas. A fitoterapia aplicada à prevenção e tratamento de infecções urinárias. E infecções do trato urinário, uma revisão sobre as evidências científicas das principais plantas medicinais utilizadas na prática clínica. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Muito obrigada pela atenção.